Universitária FM. Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Boa noite. Poucos meses separam o lançamento do livro Comentários a um Delírio Militarista da apresentação pública do documento que o inspirou, Projeto de Nação, o Brasil em 2035. O documento resulta de uma parceria entre o Instituto Sagres, o Instituto Federalista e o Instituto General Vilas Boas. O livro reúne dezenas de articulistas que interpretam as propostas do documento de verniz militar. O organizador do livro é Manuel Domingos Neto, doutor em História pela Universidade de Paris, ex-vice-presidente do CNPq e um estudioso da trajetória dos militares no Brasil. É ele o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mari Saldanha e o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Paulo Freire AM. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários pelo nosso WhatsApp. Anota o número 81 38 79 54 54. Professor, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para a gente começar pelo documento que deu origem ao livro. Antes da gente falar do livro propriamente, vamos falar do Projeto de Nação, o Brasil em 2035. Que documento é esse? Se trata de uma condensação, de uma sistematização de ideias antigas e processos correntes, ou projetos correntes, né? Esse projeto de nação está em curso, em suas linhas mestras, em suas linhas mais espetaculares, ele está em curso. Esse documento, Projeto de Nação, eu acho que ele presta um favor no sentido de revelar as ideias correntes no meio militar. Ele sistematiza as influências da extrema-direita norte-americana aplicadas ao Brasil e estende isso, né, para um programa, para uma ação governamental de longo curso e de largo espectro. Então, há de um tudo aí dentro desse projeto de nação. Professor, o governo Bolsonaro deu protagonismo e capilaridade aos militares. Eles estão aí aos milhares nos cargos de governo. Estão fora dos quartéis, mas com poder e privilégios, já que estão capilarizados no governo. Essa participação no executivo pode, de alguma forma, também ter ensejado o documento Projeto de Nação? Eu acho que esse projeto já reflete essa influência, essa busca de poder que se desenvolve já há muitos anos. As ideias que estão aí, como eu já disse, algumas são bem antigas, outras foram formuladas no curso dessa onda de extrema-direita que avança no mundo. Uhum. Essa articulação do general Rocha Paiva, que é o principal referência intelectual do Instituto Sagres, com o general Vilas Boas, que foi o principal mentor, para mim pessoalmente, foi o principal mentor desse processo que resultou na eleição de Bolsonaro, junto com o Instituto Federalista, que reúne empresário de extrema-direita. Essa gente, a revelia de estar ou não, de haver ou não militares ocupando postos governamentais,
eles estavam em atuação, influenciando o governo de forma explícita a partir do governo Temer, né? E presente nos quartéis, nas formulações das escolas militares, com adeptos fortes na imprensa, no mundo acadêmico. Enfim, não estão isolados. Eu diria, eu chamo de delírio militarista, né? Mas, na verdade, é alguma coisa bem concreta. Não acredito que eles consigam levar a termo essas proposições, porque são absurdas. Haverá reação dos brasileiros. Quais são, na sua opinião, os indícios de autoritarismo mais palpáveis ali no documento? O senhor fala que é claramente um projeto que está sintonizado com a extrema-direita e a extrema-direita mundial. No seu entendimento, quais são os pontos que mais revelam o autoritarismo contido no documento? A reprodução de conceitos vigentes em moda, em curso no mundo, né? Por exemplo, essa do politicamente correto, desse conservadorismo, do globalismo, essas expressões até bizarras, né, que são usadas no discurso da extrema-direita, o gramscismo, né? Essa guerra cultural, essas coisas todas lastreiam o projeto de nação dos militares. Tá? Essa expressão que o senhor citou, que aparece no documento, globalismo, ela substitui, aí eu vou me reportar ali a 64, o golpe de 64 e o governo militar que se estendeu aí por mais de 20 anos. Essa expressão globalismo, ela de alguma forma substitui a doutrina anticomunista que havia naquele momento? Não creio que a relação seja tão direta, Estela. O globalismo, eu diria que ele exprime mais o questionamento da ordem mundial. A ordem mundial em 64 ela era clara, ela era bipolar. Haviam dois polos. A partir de 1990 e dos anos 90, nós temos a unipolaridade, ou seja, com a queda do muro, a União Soviética desaparece, há o desprestígio do movimento socialista, né? E essa unipolaridade, ela não resiste, obviamente, mas aí vem o movimento neoconservador norte-americano se batendo de forma direta contra as mudanças reclamadas pela sociedade. Eles assestam fortemente contra a universidade, né? Contra o conhecimento. Passam a contestar violentamente o valor da universidade, falam em decadência, né? É preciso resgate dos valores morais, e isso vai influenciando aqui no Brasil. Já aí por volta de 2004, 2005, começam as publicações do general Avelar Coutinho pela Biblioteca do Exército. E nós que sempre estudávamos os militares, que estudamos isso há bastante tempo, sequer demos tanta importância àquela coisa. Era tão bizarra, era tão esquisito, tão estranho, que ninguém ligou. Mas, com o tempo, foi se verificando que aquelas ideias, por bizarras que fossem, elas estavam penetrando. Elas tinham vez nas fileiras. E o próprio Olavo de Carvalho era tratado como grande professor nas escolas militares, em particular no Exército. Inclusive, falando com frequência, muito prestigiado. Então, nós temos aí se consolidando o pensamento de extrema esquerda nas corporações, e eu diria que eles se articulam do ponto de vista político para uma interferência no poder
há um sinal claro a partir de 2014, quando o comandante do Exército permite que o comandante da Academia Militar de Agulhas Negras receba Bolsonaro para fazer propaganda política para os jovens cadetes. O senhor diria que esse momento que a gente está vivendo hoje e do qual o documento é um retrato, é possível estabelecer um diálogo entre esse documento, isso que está aí, e a doutrina de segurança nacional que a gente vê também ali a partir de 64? Sim, e isso é feito em diversos capítulos. Particularmente o capítulo de um jovem professor, Roberto Lentes, que explora bem isso. Mas ao longo do documento, ao longo dos capítulos... Agora você já está falando do livro. Do livro. Certo. Né? Que explora exatamente Uhum. isso, né? Mostra como a ideia de inimigo interno ela é persistente. Ela não se esvaiu com o final da Guerra Fria. Ela continuou viva. O inimigo interno. Quem é esse inimigo interno? O inimigo interno é aquele que não aceita as estruturas brasileiras, as estruturas sociais e políticas. Todos aqueles que contestam, né? Que desejam mudanças estruturais no país, são considerados inimigos. Nesse sentido, é uma reprodução da Guerra Fria. Neste sentido, naquele sentido mais geral, há uma nuance importante, né? A Guerra Fria era o socialismo contra o capitalismo, né? E agora nós temos o mesmo fantasma capitalista, mas não temos mais aquela diretriz única que havia anteriormente, porque nós estamos assistindo na ordem internacional uma nova costura, né? Essa ordem está abalada com a ascensão chinesa, está abalada com a decadência europeia. O poderio militar russo também era inesperado, né? Se acreditava despeito, mas não obstante ele revela força, de forma que há uma contestação dessa ordem. Essa ordem está em mudança. Nesse processo de mudança, aqui já vai interpretação minha, né? Nesse processo de mudança, muita coisa ocorre. A onda de direita mundial, né? O avanço, ela se dá nesses espaços permitidos pelo reordenamento do mundo. Professor, eu vou voltar um pouquinho para o documento, que, como eu disse na abertura do programa, dá origem ao livro, e o nome do documento é Projeto de Nação, o Brasil em 2035. Eu quero voltar para o documento e vou pedir para o senhor dizer o que esse documento projeta para o país em 35 e que ações são propostas para que se chegue a esse resultado. Ele projeta um país produtor de minérios, vendedor de produtos agrícolas, de commodities, portanto, um país com status colonial. É o retorno, ele projeta o retorno ao status colonial. Do ponto de vista dos valores, ele projeta a persistência da sociedade patriarcal, né? Ele projeta a persistência de todos aqueles valores que conduziram a sociedade brasileira desde sua formação, sua origem. Ou seja, não há expectativa de reforma social. Há expectativa de continuidade de tudo o quanto
nós temos assistido. Uhum. É um documento que projeta também o controle militar sobre a sociedade e sobre a máquina governamental. Isso está explícito nas formulações acerca, por exemplo, do sistema brasileiro de informações, do sistema de inteligência, que é totalmente militarizado e está presente também num chamado centro de governo. Um centro de governo que teria a missão de orientar todos os braços da máquina governamental. Uhum. Ele recupera a ideia de objetivos nacionais, grandes objetivos nacionais. Esses objetivos nacionais, na opinião dos generais autores do Projeto de Nação, eles já estão definidos há muito tempo, foi coisa da Escola Superior de Guerra. Quando existe objetivos nacionais permanentes, que não foram objetivos, que não foram formulados pela sociedade, eles estão desautorizando o poder político. Entra poder, sai poder, mas os objetivos persistem. Que objetivos são esses? Ele remete a essa sociedade que eu falei, que eu procurei resumir em linhas gerais agora. O senhor falou aí, deu um resumo do que eles propõem para o país, do ponto de vista da economia. E aí, no caso, seria um país dependente de exportações, dependente das grandes nações. Agora, o documento prospecta que em 1935, seguindo a orientação desse modelo, o país seria a 6ª economia do mundo. Hoje é a 13ª. O senhor acha possível? E aí, se eu estou entendendo bem, quer dizer, uma economia sem interferência do Estado nesse gerenciamento econômico, uma economia entregue à iniciativa privada. O senhor acha possível chegar a esse patamar de 6ª economia do mundo com esse modelo apresentado no documento Projeto de Nação, o Brasil em 2035? Olha, essa é uma ficção triste, danosa, uma ficção perigosa. Quando nós falamos em tamanho da economia, nós estamos nos referindo ao PIB, né? Nós não estamos nos referindo a uma diversificação de atividades que garanta a satisfação dos brasileiros. Então é possível que uma ditadura consiga explorar e vender a baixíssimo custo o que nós temos de minérios. E aí o Brasil vai, né? Ou então transforme o Brasil num grande pasto, a Amazônia num grande pasto para produzir carne. E, de fato, o crescimento nessas condições, nós podemos, digamos, inserir o Brasil entre as maiores economias do mundo. A qualidade dessa economia é que não nos interessa. A subalternidade política será explícita, porque governo algum é uma grande colônia. É um país claramente subalterno. Eles falam aí em autonomia, mas a forma como o nosso colega Williams Gonçalves, que é um decano das Relações Internacionais do Brasil, examina, aparentemente não toma partido, mas na medida em que ele fica batendo forte e estigmatizando a China e a Rússia, enfim, quem não é do Ocidente, como coisa ruim, aí ele está tomando, né, partido. E as Forças Armadas brasileiras, elas são profundamente dependentes do complexo industrial militar do Ocidente. Aqui eu remeto à lembrança da fala do almirante Ilques Barbosa, comandante da Marinha, na ocasião em que o Bolsonaro, o atual presidente,
assumiu. Ele deixou claro que o Brasil não tinha que experimentar outra coisa, tinha que continuar com seus velhos aliados. O esforço que eles fazem para incluir o Brasil na OTAN como se isso fosse de interesse nosso, tá? Enfim, não há perspectiva de autonomia nessa matéria. Nós continuaremos o que nós somos desde 1945. É em 1945 que se estabelece o absoluto domínio, né, a supremacia militar estadunidense relativamente aos instrumentos de força no Brasil. Antes havia uma certa divisão, por exemplo, a Marinha era cliente do complexo britânico, o Exército Brasileiro foi cliente do Exército Alemão e depois do Exército Francês, quando a Alemanha foi derrotada. A missão francesa modernizou o Exército. A partir de 45, não. A partir de que se acaba essa possibilidade. Inclusive, essa diversidade de influência caracterizou essa geração de oficiais que estiveram na testa da ditadura militar instaurada em 64. Posto que era uma coisa mais diversificada, eu atribuo a uma capacidade intelectual maior, uma riqueza intelectual maior, a ponto de gerar homens como Golbery do Couto Silva e Nelson Werneck Sodré e outros mais. No entanto, a repressão que se seguiu a partir de 64 empobreceu intelectualmente. Hoje, me parece, esses formuladores são de uma indigência intelectual muito acentuada, sabe? Eu ia lhe fazer uma pergunta a esse respeito, mas ia deixar para depois, já que o senhor tocou no assunto, tocou no nome descrito pelo jornalista Mino Carta. Não, sinceramente, com a abrangência, com o porte intelectual do Golbery, não vejo. Agora, isso não significa que não haja oficiais cultos, né, nas Forças Armadas. Hoje mesmo no Recife nós temos aqui o comandante do Exército do Nordeste, que é o general Richard Nunes. É um homem culto. É um oficial altamente preparado. Agora, o que predomina é uma incapacidade no oficialato das três armas, né, de compreensão, de estabelecer projetos mais... sabe, ou de assimilar, ou de perceber que o Brasil não pode ficar à mercê de visão castrense, sabe? A discussão relativamente a uma política de defesa que garanta uma política externa autônoma, sabe, soberana, isso não existe. A percepção de que o Brasil precisa mudar em profundidade, porque não podemos continuar, né, com o legado colonial tão persistente. Não podemos, simplesmente é impossível retroceder no que diz respeito, por exemplo, à dignidade da mulher. Não dá. Nós temos que avançar nisso. O respeito aos afrodescendentes, essa desigualdade brutal, não dá. Então, a manutenção, esse conservadorismo com o qual são criados os oficiais brasileiros hoje, eles não lhes permite vislumbrar uma mudança como o general Golbery chegou a projetar. Ele e outros oficiais chegaram a imaginar um Brasil industrial. Isso está completamente ausente no Projeto de Nação 2035.
Professor, a gente vai fazer um intervalo curtinho e volta daqui a pouco, aí a gente volta para falar bastante do livro. Para você que está nos acompanhando, eu estou conversando com Manuel Domingos Neto, organizador do livro Comentários a um Delírio Militarista. Se você quiser participar do programa, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp ou seu comentário. Anota o número 81 38 79 54 54. O nosso intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje no nosso programa é o livro Comentários a um Delírio Militarista, organizado pelo pesquisador Manuel Domingos Neto, um estudioso da história militar no Brasil. Eu sou Estela Mari Saldanha e o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e também pelo canal da TV Universitária no YouTube. Professor, vamos começar falando do lançamento do livro, para a gente não correr o risco de ficar aqui se perder na conversa, deixar o lançamento para o final e não dá tempo da gente falar sobre ele. Me corrija se eu estiver errada. O lançamento vai ser amanhã, dia 11, às 19h, no Armazém do Campo, na Avenida Martins de Barros, 387, no bairro de Santo Antônio. Acertei? Exatamente, é isso mesmo. Além desse lançamento que vocês estão fazendo no Recife, tem lançamentos programados para outras capitais, outras cidades? O que está na agenda de vocês? Nós começamos já fizemos Teresina, Fortaleza, vamos ao Rio, São Paulo, tem toda uma agenda aí, um cronograma, porque, como você se referiu, são 41 autores espalhados pelo Brasil, né? Então, nós vamos percorrer as principais capitais do Brasil. Esse é um debate inadiável. Esse projeto militarista, ele está em curso, né? É um projeto de dominação castrense sobre o país. E, enfim, nós vamos debatê-lo, né? Esse grupo todo que se reuniu para produzir esse livro é um grupo que preza a defesa da democracia. É um grupo de intelectuais engajados. Professor, foi um trabalho rápido, assim, porque o documento foi lançado, salvo engano, em maio. Em maio. Vocês já estão com... Me passa aqui, professor, o livro, por favor, para eu mostrá-lo. Vocês já estão com o livro prontinho, sendo lançado em diversas cidades brasileiras, e é um grupo grande, são 41 autores que estão aqui dentro. Eu queria que o senhor me falasse do processo de organização desse livro. Olha, foi facilitado porque a maior parte aí dos colegas já trabalhava comigo, né? Trocávamos ideias a miúde. Já tínhamos, para você ter uma noção, com o professor Eliezer Riso, nós trabalhamos há mais de 40 anos. Né? E tivemos o mesmo orientador na Universidade de Paris, né? Lá no caso, o Alain Rouquier, né? E diversos outros, enfim, são intelectuais que convivem comigo já há algum tempo, e a afinidade é muito grande. Sorte que não teve dificuldade para a articulação. A dificuldade que nós tivemos foi de penetrar mesmo, para conseguirmos ter uma visão de conjunto e de profundidade do projeto militarista. Né? Há poucos autores aqui, entre os 41, que são, digamos assim, professores mais jovens. A maior parte são intelectuais maduros, inclusive alguns com experiência de administração da máquina pública, né? Em diversos ex-ministros aqui, e tem também jornalistas muito tarimbados, né?
Uhum. Então a articulação não foi difícil. Difícil foi esse esforço de sincronizar as diversas leituras, fazer a divisão temática, estabelecer uma coerência, um certo limite para cada autor, mas eu acho que registro também que há alguns pontos que podem ter passado, digamos assim, sem uma análise mais aprofundada. Mas os pontos essenciais do projeto militarista, eles são abordados, sim. São abordados de uma forma bastante sólida, bastante objetiva. Eu vou pedir para o senhor comentar o título escolhido para o livro. Comentários a um delírio militarista. Por que um delírio? É delírio imaginar que o Brasil possa voltar ao tempo colonial, vivendo de produzir minérios, de extrair minérios para exportar para os ricos. Isso é um delírio, nós não vamos aceitar, a sociedade não aceitará. É um delírio continuar imaginando que o Brasil vai ser celeiro do mundo e destruir toda a nossa natureza em função de uns poucos. É um delírio imaginar que nós vamos dispensar alimentos saudáveis. Essa consciência cresce no Brasil. Nós vamos produzir alimentos saudáveis. É um delírio imaginar que esses valores que informaram a sociedade colonial vão persistir na atualidade, que a mulher vai ceder nas conquistas obtidas. É inimaginável pensar que nós vamos continuar pelo tempo afora com esse sistema repressivo que nós temos, esse sistema de segurança pública que não garante a segurança da cidadania, que não é voltado para a cidadania. É também delírio imaginar que uma potência como o Brasil possa ter sentido de dignidade humana se nós mantemos esse sistema prisional. E aí por aí vai, tudo é delírio, sabe? Esse projeto castrense é a cara do retrocesso. E nós vamos rejeitá-lo. Vamos rejeitá-lo agora, nesse processo que nós estamos vivendo, né? Já rejeitamos, aliás, nas últimas eleições, nas próximas, acredito que também na rejeição, e depois das eleições haverá um embate programático, um embate de ideias, e eu tenho certeza de que o brasileiro nasceu para andar para frente, não nasceu para andar para trás. Nós vamos travar uma séria luta. Como exemplificação, eu tenho absoluta certeza que nós vamos construir e destruir essas noções relativas à educação dos nossos jovens com escolas cívicos militares, que negam os avanços constitucionais relativamente à liberdade de ensino. O ensino libertador do homem é o ensino que nós precisamos, não um ensino disciplinador e bitolador de consciências. O senhor falou aí no projeto para a educação, né, o projeto do documento, o documento Projeto de Nação, o Brasil em 2035. Eu vou pedir então para o senhor comentar um ponto que aparece no documento, que é a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Eu assinalei esse ponto e assinalei um outro também, que diz que as correntes de pensamento ideológico radical e liberticida estarão enfraquecidas até 2035. Eu peço para o senhor comentar esses dois pontos. Pois aí se trata de liquidação da universidade pública
entrega dessa função de ensino superior à iniciativa privada e uma negação da natureza dessa instituição para o Brasil. Quem escreveu o capítulo a esse respeito foi o ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Eu também escrevi relativamente ao desenvolvimento da ciência, junto com outros autores, com Olival Freire, o Luiz Melo Martins, né? Então, a ideia de que nós podemos dispensar uma universidade pública gratuita, sabe, e de boa qualidade, é uma ideia insuportável para quem deseja o progresso do Brasil. Como o documento é regressista, e ultraliberal, né? Veja, é insustentável a universidade pública a partir do afastamento da grande maioria dos brasileiros que não pode pagar. Uhum. Professor, vamos então para a saúde? Sobre o SUS, a proposta é promover a cobrança de serviços para quem possa pagar. O documento fala em indenização ao SUS ao ser desembolsada por pessoas com renda familiar, pasmem, superior a 3 salários mínimos. Ou seja, você ganhando algo em torno de R$3.000, você teria que pagar por serviços prestados no SUS. Também vou pedir para o senhor comentar esse ponto. Estela, duas autoridades em saúde pública no Brasil assinam capítulos desse livro. É o ex-ministro José Gomes Temporão e o Dr. Walter Sintra, de São Paulo. A minha interpretação é de que esse ataque ao SUS, ataque ao atendimento de saúde, ele visa quebrar a solidariedade entre os brasileiros. Ele é um atentado contra o sentido de comunidade. O sentido de comunidade é o de proteção a todos. Se você deixa os mais frágeis, os mais fragilizados, ao Deus dará, aí então nós estamos aí dando uma demonstração de absoluta falta de solidariedade, inclusive geracional. Ou seja, uma geração ser solidária à outra, que já está mais velha, mas já está mais cansada, e as outras que virão no futuro. Esse sentido de solidariedade geracional rompido com esse projeto militarista, ele é fatal para a ideia de comunidade. Professor, não vou deixar o senhor ir embora sem falar sobre 2 pontos também contidos no documento e que estão tratados aí no livro, Comentários a um Delírio Militarista. Um ponto é a segurança pública. O documento defende maior autonomia das polícias militares. Eu quero saber do senhor o que isso significa exatamente. E o outro ponto caríssimo para todos nós é a Amazônia. O documento defende aumentar a produção do agronegócio, da mineração e reduzir as legislações que protegem o meio ambiente e as terras indígenas. Por favor. Olha, relativamente à segurança pública, um dos dramas da sociedade brasileira, o capítulo foi escrito por 2 grandes especialistas, muito reconhecidos, o Luiz Eduardo Soares, 2 amigos queridos, o Luiz Eduardo e o Michel Missi. Eu diria, inclusive, que o capítulo mais pungente é o do Michel. Eu não sei se você chegou a ler,
Não, Ele não cheguei fala a ler de um assunto ainda, muito professor. batido, que é o sistema prisional. Mas você olha para a sociedade brasileira e quer verificar aonde está o aspecto mais brutal, mais desumano, mais absurdo, é o sistema prisional. É quase 1 milhão de pessoas invisíveis, que são tratadas da forma mais abjeta possível. É uma ignomínia ao ser humano, à condição humana, é essa das prisões. No que diz respeito ao sistema de segurança, é a militarização das polícias. E essa militarização das polícias representa a ampliação da capilaridade com a qual o Exército Brasileiro consegue fazer o seu jogo político. Isso significa a extensão do poderio militar no controle da sociedade. E, ao mesmo tempo, como diz o Luiz Eduardo, é a continuidade dos erros que nós temos. Esse sistema de segurança tem provado sistematicamente não presta. E o documento quer dizer, vamos continuar assim. É mais ou menos o que Enfim, eu disse no começo, Estela, que as ideias do projeto de nação, elas estão em curso. Nesse capítulo, elas estão bem representadas pelos discursos do atual presidente da República. Na questão da Amazônia, o que a gente lê que está defendido no documento significa floresta no chão? O resumo da ópera é esse? Significa extermínio indígena. Significa ausência de controle ambiental. Significa o convite aos exploradores, o convite à destruição do que o aparelho de Estado ainda tem de controle. Duas instituições foram muito atingidas relativamente a isso, sabe? Que foi o IBAMA e o IAFUNAI. Foram profundamente atingidas. Agora, em que eles fundamentam a ideia, a proposta relativa à Amazônia? É a recuperação do que já foi feito anteriormente durante a ditadura. Integrar a Amazônia para eles, significa estender essa exploração selvagem que nós conhecemos. Nos anos 70, eles inventaram de conceder espaços, em plena ditadura militar, espaços extraordinários a milionários que pudessem instaurar indústrias, né? Você lembra bem disso, né? Foi um fiasco. O projeto Jari, não tinha? Exatamente, nós estamos falando do projeto Jari. Você tem boa memória, hein, Estela? Pouquinho. Excelente memória. Pois é por aí. São essas. Agora não se trata nem de projeto industrial. É projeto de simplesmente produzir mais arroz, produzir soja e vender isso para alimentar o mundo, né? Nesse mote aí, nesse rumo aí, não creio que o Brasil se desenvolva, se credencie a entrar como, sabe? E no círculo dos países bem-sucedidos. Antes, pelo contrário, ele vai ser estigmatizado porque já há uma consciência ambiental no mundo, né? E essa noção de responsabilidade diante da floresta será rechaçada. Professor, o tempo da gente acabou.
Vamos lembrar aqui mais uma vez o lançamento do livro Comentários a um Delírio Militarista, organizado pelo pesquisador Manuel Domingos Neto, um estudioso da história militar do Brasil, o nosso entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. O lançamento vai ser amanhã, dia 11, às 19h, no Armazém do Campo, na Avenida Martins de Barros, 387, no belíssimo bairro do Recife de Santo Antônio. Professor, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre. Para você que nos acompanhou, a direção do Opinião Pernambuco é de Ana Clara Reis, a produção é de Ricardo Araújo e Andréia Rocha, a colaboração dos estagiários Marília Ferreira e Alexandre Barbosa e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Desde agora proibido de se ausentar da Opinião Pernambuco por qualquer motivo e a qualquer momento. Muito obrigada, professor. Mais uma vez, sucesso amanhã no lançamento. Obrigado a todos vocês. Uma satisfação. Obrigada. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.